Olá, hoje falaremos sobre potência com expoente fracionário. Eu sei que para você pode parecer assim, poxa, a gente saiu de raiz, já vai entrar em potência de novo. Na verdade, é porque para falar sobre essa potência, a gente precisa conhecer a raiz. Seja raiz quadrada, cúbica, seja lá qual for o índice. Nós precisamos passar primeiro pela raiz para depois a gente conseguir falar sobre potência com expoente fracionário. Eu fiz aqui um pequeno resumo do que significa esse assunto e vou colocar algumas questões do módulo para a gente poder praticar. E na verdade, assim, eu até acredito que esse assunto é melhor explicar ele fazendo exercícios do que necessariamente mostrando alguma teoria. A teoria dele é só esse pedaço aqui. Ele nos diz o seguinte: quando nós temos uma potência com um expoente fracionário, esse expoente aqui nós vai ter um numerador e um denominador, né? Então, o que vai acontecer? O nosso numerador vai se tornar o expoente do radicando. Então, olha só, o 4 que estava aqui se transformou no expoente do 2. E o nosso 3, que é o nosso denominador, vai se transformar em índice do radical. Então, a nossa base da potência vira radicando. O nosso numerador do expoente vira expoente do radicando. E o nosso denominador vira índice, tá certo? Dá uma cravada aí, tira foto com os olhos, para poder você lembrar mais ou menos a estrutura de uma transformação de potência com expoente fracionário para uma raiz, tá certo? Vamos aos cálculos. Então, aqui eu coloquei nessa página 169 três questões, tá? São as três primeiras. Eu vou resolver aqui para vocês, para a gente ter uma noção de como é que se transforma essas potências. Se você precisar, dá uma pausa agora, pega seu módulo e abre nessa página, tá bom? Então, a primeira questão diz o seguinte: expresse cada potência na forma de radical. Então, aqui é somente fazer a transformação, sem precisar calcular nada, tá certo? Então, olha só, aqui, vamos primeiro de tudo colocar o nosso símbolo de radical, tá? E aí, o nosso radicando é a nossa base. Essa base aqui é 2, então o radicando aqui também vai ser o 2. O nosso expoente vai ser quem? O 1, que tanto faz se eu coloco ele aqui ou não, tá? E o nosso índice vai ser 2, que tanto faz também se eu coloco ele ali ou não. Então, eu posso escrever assim, como também eu vou escrever assim. Dá no mesmo, para esse caso. Aqui, escrevo o meu radical. O meu radicando é o número 6. Quem é o meu expoente? É o número 1, porque lembrando, ó, o numerador vira expoente. E aí o 1, tanto faz ele aparece ou não. E o meu índice vai ser quem? O 4. Expoente 1, índice 4. Letra C. Tenta fazer a letra C. Dá uma pausa no vídeo agora e vai fazer a letra C e a letra D. Pode ser? Então, letra C. Radical. Coloco 7. Meu índice vai ser quem? O meu 3, que é o meu denominador, e o 2, ó, o meu expoente. Tudo bem? Não vamos resolver aqui dentro, tá? Porque ele pede apenas para fazer a transformação. Ele não coloca na questão o verbo calcule, né? Calcular. Letra D, mesma coisa. O meu índice vai ser 5 e o meu expoente vai ser 4. Tudo bem até aqui? Acho que sim, né? Letra E e letra F são um pouquinho diferentes. Por quê? Porque o nosso expoente é um decimal. Mas você pode falar, poxa, Pro, mas o expoente não tinha que ser fracionário? Só que você sabe como transformar um decimal para fracionário, não sabe? Se não sabe, dá uma revisada. Então, olha só. Primeiro, vamos transformar aqui o nosso decimal para uma fração. Desculpa aqui pelo borrão, eu estou sem corretivo, mas acompanhando pelo módulo dá para saber, tá? Questão 1 desta página aqui, letra E. Então, olha só, o 0,5 transformado em fração, vão ter uns que vão dizer, beleza, vai ficar 5 sobre 10. Já tem outros que já vão ser um pouco mais diretos e vou encontrar isso aqui, 1 sobre 2. São iguais. Por que são iguais? Porque, olha só, quem parte dessa conta
Tem que simplificar. Por que simplificar? Eu não tenho 5 décimos, eu consigo dividir esse número por 5 e esse aqui também. 5 dividido por 5 dá 1 e 10 dividido por 5 dá 2, ok? Mas não terminamos por aí, né? Porque ele quer que a gente transforme para o radical. Primeira coisa que eu fiz foi transformar o meu decimal para uma fração. E agora que eu já tenho essa transformação, eu passo para o meu radical. Vou ter aqui 4,5. Cadê o 2, Pro? Tanto faz eu coloco. Cadê o 1, Pro? Aqui, tanto faz eu coloco também, né? Letra F. Opa, deu uma desfocada aqui. Aí. Letra F. Mesmo esquema, ó. Transformei em fração. Consigo simplificar minha fração aqui. Vai dar 1 sobre 5, porque eu divido tanto o 2 quanto o 10 por 2. Então, eu tenho aqui raiz quinta de 10, certo? Então, ó, transforma para a fração. Se a fração puder ser simplificada, você simplifica ela. E, por último, você transforma para um radical, ok? Beleza? Vamos à questão 2. A questão 2 dessa mesma página pede para a gente calcular. Então, primeiro você precisa transformar as suas potências para raízes e depois calcular essas raízes. Então, aqui, 4 elevado a 1 meio. Observe o seguinte, sempre que você tem um número elevado a 1 meio, ó, meio, ela vai se transformar numa raiz quadrada. Então, aqui eu vou ter raiz quadrada de 4. O 2, tanto faz se ele aparece, e o número 1 aqui em cima, tanto faz se ele aparece. E a raiz quadrada de 4 vai dar quanto? 2. Ok? Letra B. Bota aqui minha raiz. O meu índice vai ser quem? O 4. E o meu expoente, tanto faz se eu coloco ele ou não, porque é 1. Fatorando esse número, eu vou encontrar que a raiz de 256 vai dar 4. Se não lembra como é que fatora, assiste os vídeos anteriores. 81 elevado a 1 quarto. Ó, índice 4. 81, tanto faz se eu coloco o número 1 aqui em cima ou não. E fatorando, eu vou encontrar o 3. Deixa eu circular aqui minhas respostas. Foi o primeiro trio aí de questões, de letras, né? Da questão 2. Vamos para o outro trio aqui. Essa letra D, ela é bastante interessante. Porque ela tem duas coisinhas. Primeiro que ela tem uma base que é uma fração. E ela tem um expoente que também é uma fração e ainda é negativo, né? Só que se você se recordar lá da nossa primeira avaliação, a nossa V1, a gente viu que quando o expoente é negativo, nós temos a opção de transformar ele para positivo. Não é sempre obrigatório, mas é uma opção, né? Então, aqui, eu vou aplicar essa opção, tá certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter a minha base. Então, o 343 vem aqui para cima. E o 125 vem aqui para baixo. Nós vimos isso no assunto da V1, tá bom, gente? Sobre expoente negativo, ó. Que para eu transformar o expoente negativo em expoente positivo, eu inverto quem tá aqui dentro. O que tá aqui embaixo vem aqui para cima, o que tá aqui em cima vem aqui para baixo. E eu só mudo o sinal do meu expoente. Agora dá pra gente resolver. Dá, Pro? Claro que dá. Olha só, nós temos um expoente fracionário, né? Primeiro fazemos o quê? A raiz. Quem é o nosso radicando? A nossa base. Quem é a nossa base? Essa fraçãozinha aqui, ó. Dá uma processada aí agora. Qualquer coisa, pausa, processa o que eu fiz, volta um pouquinho, rebobina, tá bom? Então, o nosso índice vai ser quanto? 3. E o nosso expoente vai ser 1. Então, tanto faz se ele aparece ou não. E a gente viu que, galera, quando nós temos uma raiz de uma fração, nós podemos calcular a raiz do número em cima e a raiz do número que vem embaixo. Certo?
Essa raiz aqui em cima vai dar 7 e a raiz embaixo vai dar 5. Beleza? Então, o primeiro passo que eu fiz nessa questão foi inverter a minha base para eu trocar o sinal do meu expoente. Escrevi o meu radical, né? E depois eu fiz a raiz do numerador e do denominador. Nessa letra E, eu vou fazer o mesmo esquema. Se a gente lembrar, eu vou ter isso aqui, ó. O 81 vem para baixo. Certo? E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima. Vou tirar uma raiz, porém agora o índice é 4, da fração 1 sobre 81. Raiz quarta do número em cima e raiz quarta do número embaixo. Aqui vai dar 1 e aqui embaixo vai dar 3. E a letra F? A letra F, olha só. Vou de novo inverter aqui para uma fração, porque eu tenho um expoente negativo. Tudo bem? Faço, então, a minha raiz. É uma raiz quadrada, porque o meu denominador é 2. Então, eu vou ter aqui 1 elevado ao cubo e 49 elevado ao cubo. Aqui eu vou ter 1 como resposta. E 49 elevado ao cubo é você fazer, né? 49 vezes 49 vezes 49, beleza? No número grande até, vai dar 117.649. Faz a fatoração. E aqui, ó, você vai encontrar 343. Uma dica, a fatoração desse número aqui vai ser por 7, tá? Beleza? Então, nessas aqui, ó, eu tive que inverter a base para trocar o sinal do meu expoente. Vamos para a terceira questão dessa mesma página. Aqui é uma expressãozinha numérica, ele fala, calcule o valor das expressões. Então, primeiro eu tenho que resolver separadamente. Essa de cá vai virar raiz quadrada do número 4. E a de cá vai ser raiz quadrada, ou raiz cúbica do número 8. Se não entendeu ainda como transformar, rebobine esse vídeo, beleza? Raiz quadrada de 4 vai dar 2 e a raiz cúbica de 8 dá 2. 2 menos 2, 0. Aqui. Bom, nessa de cá eu vou ter que aplicar aquela transformação, inverter, porque o meu expoente é negativo. Aqui, já posso colocar minha raiz, ó, raiz quinta de 32. Como o expoente é positivo, eu não preciso inverter ela. Desse lado de cá, eu tenho raiz cúbica de 1 sobre 27. Lembrando que quando eu tenho o número 1 como um expoente, tanto faz eu escrever ele ou não. A raiz quinta de 32 é igual a 2. Eu tô sendo mais rápida nesses cálculos de raízes, porque você já tem acesso aos vídeos de como calcular a raiz, tá bom? Então, aqui, eu faço a raiz cúbica do meu numerador, a raiz cúbica do meu denominador. Eu vou ter 1 sobre 3... mais 2. Lembra do efeito borboleta que eu falei? Coloco o número 1 aqui. Aí você faz o seguinte, ó. Esse vezes esse, que dá 1. Esse vezes esse. Aqui não é uma soma, então mais 6. Esse é o seu numerador. E o denominador é aqui, ó. Esse vezes esse. 3 vezes 1 dá 3. Então, a resposta, 7/3. Ok, galera? Espero que tenha ficado claro esse assunto. E até a próxima, meus amores. Um beijo!